Gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou com a Paula, odontopediatra e também enfermeira, né? Então, vamos estar falando sobre prevenção, sobre várias coisas tão importantes sobre o RN, né? É isso mesmo. Então, Paula, quando a mãe está grávida, quando deve procurar o dentista? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É sempre uma alegria estar conversando, explicando um pouco sobre esse assunto, que eu acho que a gente precisa realmente abordar, né? E falar sobre isso. O ideal é que toda mulher que deseja ter um bebê, ela procure um dentista. Porque a gente já sabe que tem várias alterações na cavidade bucal da mãe que podem trazer consequências para o bebê, como parto prematuro, nascimento de bebê de baixo peso, em virtude de bactérias que, se não forem removidas, podem causar doença periodontal, e isso a gente sabe já, tem vários estudos mostrando que passam pela membrana placentária. Antigamente a gente falava que era uma barreira, mas ela é uma membrana. Então, se essas bactérias caem na corrente sanguínea da mãe, dessa gestante, e alcançam o bebê, elas podem liberar produtos como prostaglandinas, citocinas e começar a causar contrações e podem ter problemas, então, para essa gestante e para o bebê também. Procurar a importância da escovação, tanto na parte da gestação e depois para a vida toda, assim, né? Que é tão importante quanto. Quando essa mãe teve o bebê, quando procurar o atendimento, primeira consulta do bebê? Eu acho que é tão importante, que é tão falha essa parte, né? De todas as profissões que esquece de passar essa informação. Quando procurar o primeiro atendimento, doutora Paula? Na realidade, o ideal é que, se essa mãe ela vem quando gestante pra gente, tem muita coisa que a gente consegue falar e orientar e explicar, que depois já é muito tarde. Por exemplo, questões relacionadas com a amamentação, né? Então, o odontopediatra, ele pode estar orientando e explicando essa mãe sobre questões que são muito importantes para garantir uma amamentação efetiva. Então, se essa gestante ela já vem, já recebe orientações, assim como ela faz toda a parte de pré-natal obstétrico, ela também deveria fazer o pré-natal odontológico, porque tem informações que essa mãe precisa saber antes do bebê nascer. Por exemplo, se essa criança tiver o freio lingual, que se chama, né, a língua presa, mais popularmente conhecido, né, essa criança não vai conseguir mamar efetivamente, né? Então essa mãe precisa conhecer isso. Não adianta ela saber a técnica correta, os cuidados corretos, mas se essa criança tiver alguma alteração, isso precisa ser tratado, né? Precisa ser resolvido imediatamente para que a amamentação seja efetiva. Então, o ideal é que toda gestante pudesse procurar e já saber quais os cuidados, né? Não trazer o bebê só quando já está maior, porque muitas vezes já surgem problemas, já surgem alterações e já é tratamento, não é mais prevenção. E o que o odontopediatra quer é poder trabalhar com a prevenção, evitar o surgimento de intercorrências. Então, tanto a importância da prevenção para prevenir um mal que poderia ser muito maior lá na frente, então é tão importante procurar o odontopediatra, principalmente para as crianças. O odontopediatra atende até que idade? De 0 a... Até quantas crianças quiserem vir com a gente, né? Porque tem crianças que já são maiores e muitas vezes eles têm vergonha, e também tem o oposto. Como o odontopediatra tem muita paciência, né? É um profissional que conversa muito, explica muito. Então, não só as crianças, mas também os adultos às vezes se sentem mais tranquilos para sentar na cadeira, né? Não ficam tão ansiosos. Então não tem limite de idade. Gente, eu tava conversando com a Paula agora nos bastidores, que eu acho que eu fui no odontopediatra, eu acho que tinha uns 13, 12 anos, e eu não queria mais sair. A dentista meio que me expulsou, assim, o Vitor tá na hora de procurar um atendimento com um dentista mais especializado, né? Mas eu, assim, como a Paula falou, é o carinho de conversar, porque é tão chato no dentista ouvir aquele barulhinho da maquininha, né? Acho muita gente ainda tem o medo do dentista por causa daquele aparelho, do que vai fazer, e o odontopediatra é totalmente o contrário, dá aquela atenção de conversar, de várias coisas assim que o dentista com o adulto ele não ia ter essa paciência como o odontopediatra tem. Então, aqui na mesa, a doutora Paula botou várias escovas de dente, que é muito importante, cremes dental. E ela pode falar um pouquinho mais sobre essas escovas?
Podemos, então, assim, uma dúvida muito comum é quando começar a higienizar a cavidade bucal Sim. dessa criança, né? O ideal é que assim que surgirem os primeiros dentinhos, a gente já comece a higienização com escova, né? Com escovas de cerdas macias, então tem que ser sempre uma escova com cerdas macias, né? A cabeça pequena, arredondada, todas as cerdas do mesmo tamanho. E o creme dental que a gente tem que utilizar é o creme dental fluoretado, né? Essa é uma orientação que a gente passa para os responsáveis, que muitas vezes chegam com as crianças aqui por volta de 2, 3 anos e a gente vai perguntar, mas eu escovo o dente? Escovo, qual a pasta que usa? Sem flúor. E aí a gente não tem a proteção que a gente gostaria. Então, a partir do momento que essa criança já tem dentinho, as bactérias que colonizam, que são causadoras da cárie, já começam a morar na cavidade bucal dessa criança. Então, a gente precisa utilizar o creme dental fluoretado. Mas ele é um medicamento, então tem a prescrição correta, a quantidade correta. E para cada idade, a gente vai ter um limite, quanto que a gente vai colocar. Por exemplo, é bebê, surgiu os primeiros dentinhos, a gente vai usar na quantidade de meio grão de arroz cru. É quase nada, é só sujar para ter os benefícios do flúor, porque essa criança não vai saber cuspir. Então, nessa quantidade, que é muito pequena, 2 vezes ao dia, só vai trazer benefícios e não vai ter problema nenhum a deglutição. E aí tem muita confusão de qual creme dental escolher, porque se a gente observar, eles marcam, por exemplo, assim, ó, de 0 a 5 anos, maiores de 5 anos. Então, o que a gente deve se basear? Não é pela marca, não é pelo personagem e também não é pela idade. A gente deve olhar lá atrás, onde tem essas letras que são bem pequenininhas. Minúsculas. Deixa eu mostrar aqui. Isso. Então, onde tem essas letrinhas bem pequenininhas, a gente vai estar observando se lá vai especificar contém flúor ou não contém flúor. E qual a concentração ideal, que é recomendado pela Associação Brasileira e Americana de Odontopediatria? 1.100 ppm de flúor, tá? Então, todo creme dental, qual é a marca? Não importa a marca, desde que ele contenha flúor na concentração de 1.100 ppm. E pelo menos 2 vezes ao dia essa escovação deve ser feita. E aí tem um questionamento muito grande, assim, porque muitas vezes tem médicos, pediatras, que orientam a utilização do creme dental não fluoretado. Mas o que acontece? Muitas vezes o bebê, ele vai para a creche, ele vai ficar sob os cuidados de outras pessoas e o médico não tem esse tempo que a gente vai estar explicando e orientando tudo isso. Então, de uma forma geral, a gente orienta também o creme dental não fluoretado. Vai para a escolinha, que são várias crianças, leva o creme dental não fluoretado. Tem alguém que vai fazer o cuidado dessa criança? Usa o creme dental não fluoretado para fazer a remoção mecânica dessa placa. Sim. E aí, quando tiver sob a supervisão de um responsável que vai saber a quantidade correta, então a criança vai ter a utilização do flúor. Mas se vai ficar com cuidado com alguém ou na escolinha, realmente o creme dental não fluoretado. Por isso que ainda muitos pediatras orientam dessa forma generalista. Porque as pessoas têm a tendência de colocar o creme, uma grande quantidade, e ainda fazer aquela voltinha. Então é uma sobrecarga de flúor. E traz consequências sim se a gente usar em grande quantidade, como a fluorose. Então, para ter os benefícios do flúor, tem que realmente procurar o profissional especializado, porque ele vai estar explicando e orientando na quantidade correta, na concentração ideal, para que não tenha nenhum prejuízo para essa criança, né? Uma coisa bem interessante que esses dispositivos aqui, ó, que se chama dedeira, tem muitas mães que questionam. O que acontece? Isso aqui ele é um mordedor. Ele é feito de silicone e não serve para fazer higiene porque ele não remove a placa bacteriana. Então isso aqui pode ser utilizado quando está nascendo os primeiros dentinhos, que a criança fica com uma salivação maior e ela tem vontade realmente de morder, né? Então pode ser utilizado para a finalidade de mordedor, mas não para critério de higienização, tá? Então isso aqui não utilizar para finalidade de higienização, e sim a escova e o creme dental fluoretado. E outra coisa, Paula, a mãe, quanto tempo ela tem, tipo assim, ela tem que escovar o dente da criança? Por exemplo, é 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, né, durante o dia? Como está sendo isso hoje? A gente sabe que tem o real e o ideal, né? Então, assim, antigamente as mães ficavam em casa cuidando da prole, né? Hoje em dia as mães são esposas,
são trabalhadoras, têm suas carreiras, estudam, então a gente sabe que fica inviável, né? Seguir a orientação, que é escovar 3 vezes ao dia. Então o que a gente orienta? 2, mas 2 muito bem realizadas, especialmente a da noite. A escovação noturna, ela precisa ser muito bem feita. E a criança, até ela ter por volta de 8, 9 anos de idade, ela não vai ter a coordenação motora de um adulto. Sim. A parte dessa formação, ela é feita no sistema nervoso e ele ainda está se formando até por volta dessa idade. Então, tem que ser um adulto. Não adianta, mas meu filho escova sozinho. Ele, por mais que queira, por mais vontade que a criança tenha e disposta que ela esteja, ela não vai conseguir fazer com a destreza de um adulto. Então, até ter 8, 9 anos de idade, a escovação precisa, da noite, ser feita por um adulto responsável, que vai fazer o movimento, a técnica correta, porque senão vai ficar placa e a gente vai ter o desenvolvimento da doença. Porque assim, tem muito mito ainda relacionado com relação aos dentes, né? As pessoas acham que dente de leite não tem raiz, porque quando ele cai, realmente ele não tem mais raiz. Ocorreu uma reabsorção, então esse dente tem mobilidade e acaba caindo, mas dente de leite tem raiz sim, né? Como a gente pode observar aqui, ó, esse aqui é um macromodelo de uma criança por volta de 5 anos de idade. Então aqui a gente observa que tem muitos dentinhos de leite e olha o que tem lá se formando, todos os dentes permanentes, tanto na parte superior quanto também na parte inferior. Então uma infecção de um dente de leite que não for tratada, ela pode sim alcançar a parte óssea, cair na corrente sanguínea e dependendo das consequências disso, pode trazer, por exemplo, problemas muito sérios, como meningite, como angina de Ludwig, que pode fechar as vias aéreas, né? Então, todos os dentes, quando eles têm algum processo infeccioso, precisa ser tratado, porque esse dente ele tem raiz sim, olha só. Então, o dente ele tem raiz. Não dá de ver, deixa eu ver. Olha lá. Ó. O dente de leite, gente, tem raiz. É o vermelhinho, né, Paula? Isso, e o de baixo, o pretinho, tá necrosado, mostrando uma infecção. Então, tem que fazer o tratamento desse dente. Não podemos deixar ele com uma infecção, porque isso pode trazer consequências para a criança. Terminando o vídeo, terminando assim, vou fazer um bate-bola com a Paula. Primeira vez que eu faço isso no meu canal. Vamos lá, né? Vamos lá, vou ver se vai dar certo. Perguntar quem é a Paula. A Paula é uma pessoa que tem muita empatia, se coloca muito no lugar do outro. Sou mãe, me define muito ser mãe, eu tenho 2 filhos, eu amo meus filhos, eles vêm em primeiro lugar na minha vida. Depois vem minha profissão, sou odontopediatra, amo o que eu faço e acho que é isso. Odonto e enfermagem, qual a escolha? Sempre foi odontologia, eu amo o que eu faço, sempre quis ser dentista. Viu, gente? Às vezes eu entro numa profissão, até a gente estava conversando, né? A Paula entrou se formou como enfermeira, mas hoje ela tem aquela visão como enfermeira que agrega a profissão de odontologia, que é dentista, né? E ela conversando assim, que é parte de conversar com o paciente, de orientar, isso é tudo da parte da enfermagem, a importância da enfermagem estar fazendo isso, né? Muito, enfermeiro tem muito disso. Quando eu vejo, eu tô fazendo atribuições que são da enfermagem. De uma enfermeira, que é o cuidado, que é essa parte da humanização, né? A última coisa que a criança faz é sentar e ir para a cadeira, a gente precisa ouvir, né? Então, por isso essa empatia, eu acho que a enfermagem traz muito isso pra gente, né? Saber se colocar no lugar do outro, saber que essa criança tá muito assustada. E esse responsável que vem também tá muito mais assustado que essa criança, porque nenhuma mãe, nenhum pai quer que seu filho tenha cárie, né? Não quer ver o seu filho com dor. Então, você saber se colocar no lugar da outra pessoa exige uma dimensão, assim, como ser humano, que eu acho que a enfermagem trouxe isso, assim, e é algo gratificante demais, assim, pra minha profissão. E família? Família é a base, né? Eu acho que a família da gente, assim, é a base. Por mais sucesso e por mais que a gente possa ter uma carreira promissora, eu acho que família é a base, família é o nosso chão. Um dia me perguntaram o que é amor. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, tu para pra pensar o que é amor. E às vezes tu fica assim, meu Deus do céu, o que é amor? E eu vou te perguntar essa pergunta, o que é amor pra ti? Pra mim é aquilo que tu faz sem esperar nada em troca. Inclusive,
nem a gratidão. É tudo aquilo que tu faz de coração, porque o teu sentimento é maior, porque é algo que transcende, vai além de ti mesmo, né? Tu saber olhar além de ti. Então, eu acho que amor é muito isso, em qualquer aspecto, seja na família, com os filhos, na profissão, é você fazer algo sem esperar nada em troca.